Olá pessoal, boa noite. Eu me chamo Edilene Sueli Ferrari e resolvi vir fazer uma declaração, pode ser como se considerada como uma insatisfação, uma denúncia. Amados, sou uma pessoa que eu sou formada em teologia, né? Congreguei numa igreja durante 22 anos, me formei, trabalhei, estudei e posso já me considerar ungida de Deus, uma pastora. Só que, na época, o pastor da igreja, ele não concluiu, não concluiu, que eu quero dizer assim, não me ungiu, porque ele veio com a exigência de casamento. Então, ele não fez, né, assim, não me ungiu, mas só que eu já sou ungida pelo Senhor, já prego a palavra de Deus, eu não tenho que ficar dependendo do homem, não é? Como muitas irmãs em Cristo, elas já pregam a palavra de Deus virtualmente, usam as redes sociais. Eu também faço assim, não só faço na rede social, como eu faço pessoalmente. Amados, o X da questão aí, o problema que está acontecendo, há 10 anos tem um perseguidor. Amados, eu já falei, eu já pedi para parar, ele não para, entendeu? Este homem é um advogado, é empresário, é líder espiritual de um ministério que eu nunca tive nada com essa pessoa. O que houve foi que o filho dele teve um envolvimento com a minha filha há 10 anos atrás. São pessoas tão problemáticas psiquicamente que 10 anos essa pessoa, ele é enganador, entendeu? Ele disse para o pastor lá da igreja, as pessoas, ele é tão perturbado, tão desequilibrado essa pessoa, que ele perturbou até a igreja, perseguiu até meu pastor, entendeu? Porque é aquela coisa, não foi, a minha queixa, que eu venho aqui em público, não é me queixando da igreja que eu congreguei, que eu me formei. A minha questão aqui, indignação, é com relação a essa pessoa. Porque ele, Maurício Nogueira, ele é empresário, ele tem uma empresa chamada Grupo Alg Segurança Patrimonial, lá em Tatuapé, em São Paulo. Essa pessoa, eu venho, gente, para eu vir aqui, é porque eu já não aguento mais. Eu já denunciei ele online, no Ministério Público, já denunciei na Delegacia da Mulher. Ah, Edilene, mas não é espiritual. Espiritual não, ele já fez diversas, é o narcisista. Ele fez diversas violências psicológicas. Imagina, gente, uma pessoa de Deus não tem que ir lá e tirar a pessoa dos empregos. Ele me tirou dos empregos. Me deixou. Jesus não faz isso, não. Tirar a pessoa dos empregos, deixar a pessoa em situação subhumana, a pessoa ficar sem ter nem o que comer. Ele fez isso, esse desgraçado. É fora da graça. Desgraçado quer dizer fora da graça. Gente, agora, com tudo isso que passou, tá bom. A igreja não fez a parte, né, que era para ter feito, porque veio com exigência de casamento, e eu já tinha saído da igreja, porque eu também, com essa situação toda, eu não pude ficar congregando longe, então eu passei a ir para uma igreja próxima. Gente, ninguém tem nada a ver com a nossa vida, nós fazemos nossas escolhas, entendeu? Eu vi tanta coisa errada, tanta coisa fora do contexto de Deus, das coisas de Deus, que eu me afastei. Não de Deus, nunca me afastei de Deus. Eu sempre pregando a palavra de Deus. E por que está acontecendo isso tudo? Por causa desse desgraçado. Ele é um desgraçado, ele é o fora da graça. Esse homem nunca me deixou em paz. Ele nunca me deixou em paz. Ele é um perturbado. Tanto é que uma ovelha dele, quando eu conheci, o filho dele ficou um tempo na minha casa, porque teve um envolvimento com a minha filha. No passado, gente, não tem mais nada a ver há muitos anos. No passado, uma pessoa dessa já era para ter caído em si. Ele já está com uma pessoa, o rapaz que é filho dele também já ter refeito a vida dele.
mas ficam me perturbando. Ah, não, mas ela tem um chamado, ela tem um propósito com Deus. O que é que ele tem a ver com a minha vida? Gente, vamos combinar. Chega aqui perto, vamos combinar. Se eu não sou, nunca fui da igreja dele. Eu não sou da igreja dele, nem nunca fui. Como é que a pessoa pode querer ter alguma autoridade? Até eu disse para o meu pastor, meu ex-pastor, eu disse para ele, como é, pastor, que o senhor permitiu que esse louco aí, ele invadisse o meu chamado, o propósito com Deus, para fazer tantas maldades que ele fez. Gente, ele usou riquezas de maldade. Edilene, você procurou a justiça? Procurei. Eu procurei, mostrei, eu fui internada assim, de emergência, várias vezes, inúmeras vezes. Mostrei na justiça os protocolos, os prontuários de que eu fui de emergência e também uma pessoa, porque nem ninguém quer ser testemunha, mas essa amiga, ela foi testemunha. Essa pessoa conhecida, ela disse, tá, Edilene, pode botar meu nome. Eu conheço teu sofrimento todinho, há 10 anos tu vem sofrendo, mulher. Bota meu nome, tá aqui meu endereço, tudo. Ela fez isso porque ela viu que eu morei na casa dela todos os dias. Todos os dias era um inferno que ele trazia para minha vida. Até hoje, ele usa a rede social, ele hackeia meu celular. Eu já troquei de celular várias vezes, não adianta. Ele é um hacker. Ele e o filho dele, que é programador, ele se formou em programação para ser hacker, para ficar stalkeando o meu telefone. Eu não suporto mais isso, gente. Esse miserável, ele me deixou passando fome. Por que passando fome? Porque o que ele fez me deixou numa situação extrema. Eu fui obrigada a morar em favelas por causa desse desgraçado. Então, orei a Deus, sempre orando. Então, consegui agora me aposentar. Então, eu aluguei um lugar melhor para mim. Ele não está satisfeito porque o narcisista, ele não suporta ver a vítima, que ele chama de vítima, né? Que os psiquiatras chamam de vítima, que é a pessoa que ele escolhe para atacar. Ele não suporta me ver bem. Tem gente que a tua paz incomoda ele. Entendeu? Ele é um doente psíquico. Então eu conheci uma pessoa através das redes sociais, me interessei por essa pessoa e eu disse a ele, estou disponível, no caso, se você se interessar por mim, eu quero ir morar com você, eu quero casar com você, porque eu sei que é um homem digno, um homem bondoso. Ele não tem nada a ver com a minha vida, pois ele agora está usando, persuadindo pessoas, como ele sempre fez. Ele fez isso na minha empresa, na empresa que eu trabalhei, nas empresas, os bancos que eu trabalhei, ele fez isso, persuadiu pessoas. Eu vi pessoas que eram, não vou dizer amiga, porque no trabalho você não tem amiguinho, uma amiguinha, mas se você tem um colega de trabalho, uma colega de trabalho que você considera, você tem um bom relacionamento, ele fez com que as pessoas pensassem que eu tenho um mau relacionamento. E quem me conhece sabe que eu não sou essa Edilene que tem mau relacionamento com as pessoas. Muito pelo contrário. Uma pessoa dessa, ele está sendo usado por Satanás. Ele e o filho dele. E por que, Edilene? Porque ele teve um envolvimento com a minha filha e começou, dentro da minha própria casa, minha humilde casa, eu morava na Domingos Ferreira. Eu morava em Boa Viagem, ele me tirou de Boa Viagem, ele já me tirou de várias moradias. Gente, não tem tempo para falar tudo o que esse homem fez contra a minha vida. Foi por isso que eu me chateei com a igreja que eu congregava. Eu falei para o pastor, o senhor podia ter me defendido como eu, sua ovelha. Ter dito a ele, olha, aqui não. Você não vai interferir com o chamado da minha ovelha, porque é minha ovelha, é da minha igreja. Da minha igreja, que eu digo assim, da igreja que ele é o presidente. Então, o diretor-presidente abaixo de Cristo, ele é a pessoa, né, de autoridade máxima. Eu até disse para ele, pastor, porque o senhor sempre teve autoridade para chegar para a pessoa e dizer, olha, meu irmão, você, por favor, se retire que isso não lhe compete.
ela nunca fez parte do seu ministério, tá certo? A igreja aqui não tem nada a ver com, não é coligada à sua, você não tem nada que está interferindo no chamado dela. Esse homem me fez sofrer tanto, gente, que vocês não fazem ideia. Ele usou o pretexto do meu chamado para fazer as tramóias, as ciladas, ele e o filho dele. Por que a raiva do filho dele? Porque o relacionamento não deu certo. Esse homem tentou matar minha filha. Então, eu e minha filha, a gente denunciou ele na delegacia da mulher. Então, o ódio dele, ele usou o pretexto com uma mentira, dizendo que ia contribuir no meu chamado, dando um valor alto. O cara é mentiroso. Quem conhece as características de um narcisista sabe que por praxe dele é a mentira. Ele é invejoso, ele é mentiroso, ele teve inveja até do meu pastor, ele teve inveja da minha igreja. Eu digo minha igreja, a igreja que 22 anos eu congreguei. Essa história já podia ter sido encerrada por aqui. Eu estou tentando refazer minha vida, eu estou tentando caminhar, não é? E ele seguir em frente. Segui em frente, eu tive já uma conversa com meu ex-pastor. Já tive uma conversa com ele, ficou tudo bem. Porque eu disse, pastor, o senhor não fez, porque o senhor queria fazer eu casada, mas eu não concordei. Então, tudo bem, cada um segue a sua vida. Com o meu pastor, a gente entrou em acordo, ficou tudo bem. Mas esse desgraçado aí, ele não quer acordo não, o negócio dele é perturbar. Porque ele é o espírito de Satanás. Edilene, por que você está vindo aqui? Amados, eu agora mesmo estava aqui relaxando na minha casa, deitada, relaxando. Aí fui acessar a internet. Ele invade a internet, a minha rede social, que ele tem acesso à rede social dele, é um direito dele, cada um tem um direito. Mas ele invade, ele começa a fazer com que as pessoas na rede social, onde tem acesso a minha rede social, para ficar jogando, destilando o veneno dele. Então, ele usou agora um bispo da Igreja Universal, nada contra a Igreja Universal, eu passei 10 anos na Igreja Universal, nada contra a Igreja Universal, pelo contrário, eu cheguei a fazer curso, treinamentos lá de terapia do amor, me dou bem com todos eles lá. Mas ele começa a persuadir as pessoas e o bispo dizendo, olha, ninguém vai interferir no seu chamado para prejudicar as coisas de Deus. Eu dei uma resposta. Eu disse assim, olha, pastor, o bispo, no meu caso, eu não admito ninguém estar interferindo mais não, porque eu decidi que eu quero trabalhar por conta própria. Eu não quero mais depender de homem. No caso, assim, homem de igreja, com relação ao meu chamado. Por quê? Porque eu fui muito desapontada, gente. Fizeram coisas absurdas comigo. Ele me tirou do emprego, me deixou passando fome, me deixou numa situação de escassez extrema e ninguém, bateu na minha porta para me dar nada, não. Se não fosse minha família, se não fosse uma igreja que um dia eu congreguei, ela teve compaixão de mim e está me ajudando. E a minha aposentadoria, que graças a Deus eu consegui me aposentar, porque eu sou uma pessoa de oração, de comunhão com Deus. Gente, eu nunca me afastei, eu sempre faço as lives, eu sempre estou em oração. Esse desgraçado aí, ele não pode me ver bem, não. Aí, Edilene, você acionou a justiça? Eu não posso pagar um advogado, e ele é advogado também. Ele se garante nisso aí, porque eu não posso pagar um advogado, entendeu? Ele fica se baseando nisso, porque a Defensoria Pública diz que as provas que eu levei não foram suficientes. Por que não foram suficientes? Porque a justiça não quer acatar como provas cabíveis. Porque se a violência psicológica e o abuso psicológico já foi decretado, é lei, que isso aí é crime, o que está faltando para exigir dele ele parar com isso? O que está faltando? Porque eu já conversei com elas, já fui inúmeras vezes lá, umas 4 ou 5 vezes, expliquei, denunciei várias denúncias, e a pessoa não se toca, gente, a pessoa não cai em si.
que o nome dele está sendo publicado, ele uma hora vai se prejudicar, ele pode perder clientes. Eu disse a ele, você pare com isso, porque senão eu vou para a mídia. Eu tenho conhecimento com pessoas na mídia e vou, não é porque eu tenho conhecimento, é porque eu trabalhei lá e vou mostrar o que ele vive fazendo comigo. Ele vai se prejudicar, podendo parar, gente, isso é uma doença. O narcisismo, os psiquiatras dizem que não é doença, é uma personalidade que a pessoa tem, é o distúrbio de personalidade. Não me interessa, ele vive a vida dele, eu não tenho nada a ver com esse cidadão, eu nem conheço ele pessoalmente, eu só vi pela mídia, né? pela internet. O filho dele teve um tempo na minha casa, ficou um tempo. Aí a relação dele com a minha filha não deu certo, porque ele ficava jogando. Não me interessa mais isso, não vem mais ao caso. Não deu certo. E ainda por cima, quando eles foram alugar uma casa, eu disse que não dava mais para ele ficar na minha casa. Meu filho ainda apoiou ele um tempo, acolheu ele meu filho e minha nora acolheram ele, ajudaram ele no que podia ajudar. E a pessoa saiu da minha casa, saiu da casa do meu filho, para fazer uma espécie de vingança. Gente, é como eu estou dizendo a vocês. Eu sou uma pessoa tranquila. Eu estava deitada aqui, nos meus aposentos, descansando, relaxando. Aí, quando eu fui acessar a internet, aí eu vi o irmão, né, o bispo da Igreja Universal, fazendo um comentário na internet. Não, porque ninguém vai atrapalhar o seu chamado, ninguém vai atrapalhar os planos de Deus. Sabe o que é isso? Ele tá com raiva, tá doente, sabe? Tá endoidando, porque eu falei, eu errei também, né? Porque eu falei que eu tenho vontade de viver com essa pessoa, de casar com essa pessoa. Essa outra pessoa que não é de igreja nenhuma, mas ele é uma pessoa de Deus, uma pessoa bondosa. E minha vida particular não tem nada a ver, ninguém tem nada a ver com isso. Eu não dou cabimento nem à família, quanto mais é estranho a se meter na minha vida. Mas esse cara, ele tem que parar com isso, gente. Ele tem que parar com isso. De uma maneira ou de outra, ele tem que parar com isso. Ele não tem que estar perseguindo ninguém, não. Um desgraçado, infeliz, que ele não se dá bem com ninguém. Então ele quer destruir minha vida. Quantos anos esse desgraçado, ele vem fazendo coisas. Ainda por cima eu dou de cara com uma pessoa, entendeu? Que fica, não toma uma decisão, que eu já disse para essa pessoa, tome uma decisão para eu ir embora com você. Eu quero ir embora com você. Eu não tenho nada a ver com esse desgraçado desse narcisista. Ele fica ameaçando. Outra coisa, gente. Ele fica ameaçando, usando terceiros, usando pessoas para ameaçar. Dizendo, ó, tá vendo esse teu terceiro contato aí do WhatsApp? Ele vai morrer. Hoje é o último dia de vida. Olhe, vá se despedindo, querendo dizer que eu vou morrer, entendeu? É o tempo todinho ameaçando, ameaça a minha família, ameaça a minha vida de morte. E a polícia não faz nada, absolutamente nada. Gente, que país, que mundo é esse que a gente vive, onde existe uma lei, que a violência psicológica, o abuso e a violência psicológica é crime. E cadê a defesa? Onde é que está a defesa? Eu já falei com gente, até do GOI, eu já falei com denunciei, não só por telefone, como eu fui pessoalmente, várias vezes na Defensoria Pública. Se a gente procura a Defensoria Pública para ter uma defesa, porque se você vai para lá é porque você não pode pagar um advogado. E o fato dele ser advogado, empresário, ter um padrão de vida melhor, não quer dizer que ele pode ficar fazendo o que ele queira. Gente, o abuso psicológico, a violência psicológica é crime. E cadê que a justiça cobra dele isso? Ah, Edilene, a justiça quer provas. Mais provas do que eu já dei? Mais provas? A internet, se a pessoa observar, se a justiça observar, um juiz, ele tem autonomia, autoridade para olhar na rede social o que está sendo feito.
Por que é que a justiça não faz isso? Pega um juiz, uma autoridade máxima e fica olhando aí o que é que ele faz. Ele fica usando terceiros para estar dizendo pileirinha comigo. Às vezes eu vou postar algo, vou publicar algo, ele exclui esse hacker safado do filho dele. E ele também não é só o filho não, é ele também. Ele hackeia o meu telefone, tudo que eu converso com a minha família, eu não tenho mais privacidade, porque esse desgraçado, se brincar até na minha casa, ele monitora. Ele disse que ia fazer com que as pessoas pensassem que eu era louca. Louca é você, seu idiota. Louca é você. Vá procurar uma mulher, mas é para tratar ela com honestidade, com fidelidade, com respeito. Porque mulher nenhuma, ela gosta de estar numa relação que não tem segurança. Ele fica dizendo para as pessoas, ele é tão mentiroso que me ama. Tu ama Satanás, desgraçado. A mim não. Jamais. Sabe o que é jamais? Jamais eu vou querer alguma coisa com um doido como você, seu desgraçado. Há 10 anos que eu venho sofrendo, há mais de 10 anos. Mentiroso, safado. Me tirou do BNB, do Banco do Nordeste. Deus abriu uma porta para mim na Caixa Econômica. Ele fez a mesma coisa. Só que ele faz assim, ele usa terceiros. Ele não mostra a carinha dele, não. Esse sem vergonha. Advogado de bosta. Advogado para fazer maldade com a vida dos outros. Nunca foi uma pessoa de Deus. Porque quem é de Deus não faz maldade com os outros, não. Sabe o que é que ele está acontecendo? Ele não pode me ver em paz. Ele não pode me ver sossegado. Ele quer tirar a minha paz. Porque ele é Satanás. Ele e o filho dele são 2 enviados de Satanás. E eu disse a ele, eu não estou mais em propósito de igreja nenhuma. Não tem nada a ver com a minha vida. O meu pastor da minha igreja, que eu congreguei 22 anos, ele não me perturba. Ele vive a vida dele, porque eu disse a ele, pastor, não tenho mais nada a ver com a igreja. Há muito tempo eu não tenho mais nada a ver com a igreja. Ele disse, Edilene, você tem um chamado. Agora, pastor? 10 anos eu esperando, o senhor não realizou a promessa? Agora vem dizer que quer fazer? Sabe por que eles estão dizendo isso? Porque tem uma pessoa que eu amo e eu disse a ele, se você vier me buscar, eu vou embora com você. Então eles estão fazendo tudo para essa pessoa não me querer. Mas se um homem, preste bem atenção, se um homem ele quer uma mulher, não tem que impeça. Porque o importante é eu e ele querer. Se ele me quer e eu quero ele, não importa terceiros não querer. Não importa, eu não tenho vínculo com ninguém. Eu não tenho vínculo com igreja nenhuma. Meu vínculo é eu e Deus. Então, assim, eu prego a palavra de Deus, eu me formei. Quantas colegas aí se formaram, pregam a palavra na rede social, não tem vínculo com a igreja, a pessoa pode até ir à igreja para cultuar o Senhor, sim, mas não tem um vínculo de estar trabalhando em igreja nenhuma. E esse cara aí, esse sem vergonha, narcisista, eu digo narcisista porque ele tem as características. Tanto é que vários psiquiatras, psicólogas me mandaram muitos vídeos mostrando as características e ele tem as características. Ele tem as características de um narcisista. Porque ele fica me stalkeando, ele fica me perseguindo. Gente, 10 anos. E o que ele fez comigo foi crime. Precisa mais provas do que isso. Um desgraçado me deixou morando em favela. Nada contra as pessoas que moram em favela. Mas eu digo assim, eu morava num lugar bom, um lugar central, que eu gostava, que eu fazia academia da cidade. Eu morava num lugar central. No outro lado, eu caminhava na praia. Eu tinha uma outra qualidade de vida. E esse desgraçado, com inveja, ele me tirou de lá, me tirou de outras moradias. Gente, imagina quantas vezes eu já tentei me reerguer, vem esse desgraçado de novo, e a polícia não faz nada. A defensoria, a justiça não faz nada. Eu venho fazer um apelo aqui, gente, pelo amor de Deus. Tem que deter esse homem. Maurício Nogueira, ele se tem como apóstolo, líder espiritual da igreja Unção e Adoração com Cristo. O Grupo AUG
segurança patrimonial. Gente, eu venho expondo aqui, expor, para ele se tocar, parar com isso, porque eu já pedi várias vezes. Pare com isso, pare! Eu não tenho nada a ver com sua vida, nem você com a minha. Outra coisa, fica com ameaças, só que ele não mostra a carinha dele, não. Ele usa missionários, pastor de outras denominações, usa os vídeos. Há quanto tempo ele vem me enganando, esse desgraçado? Me roubou, você me roubou, você tem uma dívida na justiça comigo, porque você me roubou. E roubo, quem faz é ladrão. Roubou. Eu tenho o direito de ser ressarcida, porque você tirou meus recursos na época, eu trabalhava, eu tinha assistência médica, eu tinha um Sodexo, que eu podia até fazer feira, compras com aquele Sodexo. Eu tinha uma vida digna, gente. Uma vida normal, né? Na limitação de uma pessoa pobre, mas não me faltava nada. E esse desgraçado, desde essa época, ele fez... Ele tinha respaldo para isso? Não tinha não, gente. Não foi ninguém da minha igreja, não. Não foi ninguém da igreja que eu congreguei, não. Ele não tinha autonomia, autoridade para fazer a maldade que ele fez. Eu sofri várias moradias. Eu sofri absurdo, vergonha. Fez pessoas, levantou pessoas contra mim, fazendo vergonha no meio da rua, que chama-se opróbrio. O opróbrio é a vergonha em público. E eu já fiz várias denúncias, a polícia não faz nada. Nada. Sabe o que é nada? Nada. Nada! Nem defensoria pública de Edilene, a gente precisa de mais provas. Qual é a prova que eu vou dar? Se esse desgraçado, esse infeliz, porque uma pessoa feliz não fica perturbando a vida alheia. Como é que eu vou ter prova se ele usa terceiros? Aí ela disse, grave, Edilene, que essas coisas... Eu tô gravando aí as ameaças, já botei até na rede social. Ele usa pessoas para fazer ameaças. Aí diz, não, quando alguém vai perguntar a ele, é espiritual. Olha, eu não tenho nada a ver com sua igreja. Eu nunca fui da sua denominação. Eu nunca fui da sua congregação. Eu sou de Recife, a igreja dele é em São Paulo. Nunca trabalhei para esse desgraçado. Eu não tenho nada com ele. Nada. Absolutamente nada. No início que o filho dele veio para minha casa, eu olhava assim, aí ele dizia assim, ó, de repente podia até dar certo a senhora ir para lá, pregar lá na igreja. Então eu comecei a observar, só que com o passar do tempo, eu fui vendo tanto o comportamento do filho dele, que era estranho, e principalmente quando aconteceu isso com a minha filha, que minha filha alugou um apartamento, ele foi morar com ela, e ele teve fez essa agressão, tentou estrangular minha filha. Foi quando nós resolvemos denunciar. Gente, isso aqui já era para ter acabado, entendeu? Já ter morrido, ter sido encerrado. Mas eu tô vindo aqui porque ele não para. Ele não para. Sabe por que ele não para? Porque ele não gosta de me ver sossegada, em paz. Tem gente que quando você tá em paz, ele fica doido. Ele fica doido quando vê a pessoa em paz. Porque ele é um perturbador safado. Ele é um perturbador safado. Ele quer confusão, ele quer intriga, entendeu? Tanto é que eu já disse ao pastor da igreja que eu congreguei, pastor, era para o senhor ter realizado a promessa e ter mandado esse homem parar com aquilo. Era até uma forma que se ele tivesse realizado a promessa, mas não realizou, deixa pra lá. É algo dele com Deus, eu não tenho nada a ver com isso. Eu com o meu ex-pastor, eu tô tudo bem, tá tudo bem. Ele ficou pra lá e eu pra cá. Por quê? Não houve entendimento. Ele queria uma coisa e eu não queria isso. Até porque eu disse a ele, pastor, tem pastora na sua igreja que é solteira. Por que o senhor está exigindo isso de mim? Se na sua igreja tem uma pastora, só se ela casou agora. Porque há anos, mais nada contra a minha irmã em Cristo. É um direito dela. Cada um faz suas escolhas, é um direito dela. Eu só expus para ele o seguinte, se é padrão na igreja, porque... Agora veio, eu estou falando aqui algo que já foi encerrado.
Nada contra a igreja que eu congreguei, nada contra. Já foi resolvido isso. O que eu vim aqui, gente, reclamar é que esse senhor, ele tem que parar dessa perseguição contínua já vai passando de 10 anos. Sabe por que ele tá doido? Ele tá louco porque ele quer, porque quer que eu faça o que ele quer. E o que é que ele quer, Edilene? Ele quer que eu vá para uma igreja, que eu case, até outro dia eu usei a expressão, com o Zé Morro do Quiabo. Ele não tá preocupado com a minha felicidade, não. Ele quer que eu case com qualquer um. Pode ser até não desmerecendo ninguém, mas pode ser até um varredor de rua ali. Ele quer que eu... Por que ele faz isso, Edilene? Porque ele é um louco. Diz ele que equilibrado. Ele é um perturbado. Porque uma pessoa em sua sã consciência, ele vai viver a vida dele. Eu não sou filha dele, eu não sou parente dele, nem que fosse. Ele tinha autoridade, autonomia sobre a minha vida. Eu não tenho vínculo com esse desgraçado, nunca tive. Para ele estar perturbando. Outra coisa, eu disse a ele, deixe minha família em paz. Ele vive ameaçando, através da rede social, ameaçando minha família. Isso é abuso psicológico. E cadê a justiça? Cadê a justiça que não faz nada? Ah, Edilene, tem que ter provas. Eu já falei, se a justiça botasse um juiz para observar, um inspetor, sei lá qual o nome que dá, colocasse um inspetor para fiscalizar, monitorar as coisas que ele vem fazendo. Esse homem é desequilibrado, ele não pode me ver em paz. O negócio dele é ficar fazendo abuso psicológico, violência psicológica. Outra coisa, ele usa vizinho. Eu já até avisei aqui, na nova moradia eu já avisei. Não entre nessa, que ele tem mania de usar. Já avisei o dono do apartamento. Ele tem mania de persuadir pessoas para jogar essas pessoas contra mim. Para quê? Para fazer um inferno. Ele já fez isso. Tinha 2 mulheres que moravam juntas. Moram lá onde eu morei. Só vivia botando som alto, nas alturas. Quando não era isso, as 2 se atracando, brigando. Tudo isso deixava coisas no meio do corredor. Eu fazia que eu não estava vendo. Porque ele faz isso. Ele paga oferta para as pessoas. Para afrontar, para fazer confusão, contenda. Mas graças a Deus eu saí de lá bem com elas. Porque eu cheguei a dizer várias vezes, vocês estão sendo persuadidas. Não, Edilene, a gente não tá... Você não quer me dizer, mas vocês estão sendo persuadidas por ele. Fiquem sabendo que eu não tenho nada a ver com esse homem. Esse homem gosta de fazer perturbação, tirar minha paz. Gente, eu morei em apartamento que ele mandou botar escorpiões. Não foi 1 nem 2, não. Vários escorpiões. Um apartamento lindo, que eu gostava demais. Eu fui obrigada a sair de lá. No outro que eu morei, até aquela cobra, não é muito grande não, mas assusta, né, gente? Assusta. Uma rajada de barata gigante. Pintou e bordou comigo. Eu já não aguento mais, gente, dessa perseguição. E eu já tinha dito a ele, pare com isso. Eu disse na rede social, pare com isso. Eu sei que é você que está fazendo isso. Pare. Isso não é coisa de uma pessoa normal, não. Pare. Se é você, se é seu filho... Repreenda, reclame com ele, eu não tenho mais nada a ver, aliás, eu nunca tive nada a ver com vocês, mas ele, um tempo atrás, 10 anos atrás, se envolveu com a minha filha, não deu certo. Isso não quer dizer que a pessoa tem um direito de estar perturbando a vida dos outros, não. Ele mesmo ficou várias vezes trocando de chip para estar passando mensagem para minha filha, se passando por outra pessoa. Minha filha dizendo, olha, pode parar, entendeu? Não quero mal a você, mas não tem nada a ver, não. Deixa minha vida em paz. Várias vezes, gente, é um perturbador. Ele e o pai são 2 perturbadores. Eu não aguento mais. Eu venho pedir ajuda aqui. Ajuda que eu digo é alguém que possa, que tenha autonomia judicial, entendeu? Um advogado que queira me defender nessa causa, porque eu não suporto mais. Aí diz assim, e a Defensoria Pública? A Defensoria Pública não tá nem aí, gente. Eu achei um tipo de, sei lá, assim, que não tava dando muita importância para o caso, né? Eu não sei se é porque é do governo, não deu importância, entendeu?
queria mais provas. Como que eu vou conseguir provas? Eu mostrei para ela, eu disse, mostrei o prontuário. Olha, são tão maquiavélicos que na minha ausência entraram na minha casa, onde eu morava, que pelo telhado do terraço, destelhando, entrava. Eu digo isso porque uma vez a chave do cadeado ficou no terraço, ficou, aliás, na sala. Aí um vizinho lá disse, eu subo, que eu, pulando aqui, eu consigo pegar a chave. Naquele momento ele até me ajudou. Mas eu olhei assim, eu disse, nossa, quer dizer que é tão fácil entrar aqui assim? Porque a porta da sala, ela era daquelas portas que faz assim, ó. Mas ela não travava, ela estava com um problema. E a dona tinha ficado de ajeitar e não ajeitou. E eu, numa situação financeira difícil, eu não pude consertar. Então, ele usou alguém para entrar e tirar o documento das minhas coisas, da minha pasta. O documento esse que eu fui obrigada a procurar um psiquiatra para ele me dar uma declaração do meu estado que estava, eu chorando muito, nervosa, devido à afronta que ele tinha persuadido pessoas na Caixa Econômica para fazer afronta, e eu estava naquele estado, nervosa, e ele disse, ele fez isso para eu ser demitida por justa causa, só que não tinha motivo. Eu não agredi a moça, não fiz nada com a moça, mas eu fiquei abalada, emocionalmente abalada, porque foram várias coisas. Então, assim, juntava várias coisas que ela vinha fazendo, claro que abalou meu emocional. Então, chegou uma situação, não é, com tudo que eu já vinha passando, chegou uma situação que eu tive que ir. Eu fui orientada, vai, Edilene, converse com ele, porque aí o médico vai dar o laudo do seu estado, que você não tem condições de continuar ali. Eu já tinha sido demitida, porque ele conseguiu me prejudicar de novo. Ele fez isso na Banco do Nordeste, e ele fez isso na Caixa Econômica. E outra coisa, uma outra empresa que eu tinha feito entrevista, ele no direct, ele viu falando com a moça do RH, ele fez um fake da moça. Veja como eles são maquiavélicos, ele e o filho. Fez um fake da moça, mandou pro meu, enviou uma mensagem pro meu WhatsApp, eu pensando que era a moça, porque tinha a foto da moça, do RH. Ele estava pescando informação de minha pessoa no WhatsApp para de novo ligar para a mulher e me prejudicar. Ele é maquiavélico, ele e o filho são malignos. E eu, gente, eu não suporto mais isso, sabe? Eu não suporto mais isso. Eu quero uma definição, eu quero... Por quê? Eu fiquei sabendo, a violência psicológica é crime. Então, ou ele para, ou a justiça reivindica dele uma fiança, alguma repreensão, ou então bota ele na cadeia, porque não pode continuar desse jeito, gente. Já houve uma conversa pela internet, eu disse a ele, pare com essa perseguição, eu não estou mais em propósito nenhum, é um direito meu, não querer mais isso. Eu fui alvo de Satanás, pessoas que se dizem de Deus fazendo maldade comigo. E eu ainda defendo, quando uma pessoa veio falar alguma coisa, não, porque pastor, não sei o que, eu disse, olha, não fale de pastor, porque existem pastores e pastoras. Cada pessoa é cada pessoa. Não venha generalizar, não. Não venha generalizar, não. Isso é da pessoa. Não quer dizer que todos sejam iguais, não. No meio cristão, tem realmente pessoas que são voltadas para as coisas de Deus, pessoas fiéis a Deus e fiéis ao Evangelho, trabalham corretamente, mas em todo meio, em todo, como é que eu posso dizer, toda doutrina, em toda meio, seja evangélico, seja em outra denominação, né, outra crença, isso vai da pessoa em si, do caráter ou a falta dele. Não vamos generalizar. Não porque pastores, eu disse pastores, não. Não venha generalizar, não, que nem todos são iguais. É como você generalizar, não, porque todo dentista não presta. Não é assim. Ou seja qual for a especialidade, ou seja qual for a atividade da pessoa. Fulano, nem naquela área ali ninguém presta. Não é assim. Existem
Casos e casos. Então, eu defendo. Quando é pra defender, eu defendo. Que nem todo mundo é igual. Agora, essa pessoa aí que eu tô falando, gente, eu tava aqui tranquila, deitada. Eu digo, meu Deus, não é possível. Ele de novo, como diz o ditado, outra vez, ele quer tirar minha paz, gente. Ele quer tirar minha paz. Teve uma mudança que eu fui fazer, tudo certo pro homem fazer a mudança. Quando chegou na hora H, o homem disse, não, eu não vou não. Aí eu disse, o que foi que houve, moço? O que foi que houve? Não, eu não vou fazer não, resolvi não fazer mais. Ou seja, deve ter ligado pro rapaz e deve ter dito alguma coisa. Gente, o que for para me perturbar, entendeu? Para me trazer tristeza, esse desgraçado faz. Ele tem que ser, a justiça tem que pegar ele e dar uma repreensão. Ou então, ó, xadrez. Porque ele não parou com a violência psicológica ainda não. Ele me tirou dos empregos. E nem toda empresa quer dar esse testemunho, não. Para não se comprometer. Entendeu? Nem todo mundo é amiguinho, não. Não pense que você no trabalho você tem amiguinho, que nem sempre. Eu vi pessoas que eu trabalhava. Gente, eu trabalhei num banco que eu fazia além das minhas atividades. Se eu quisesse ter reivindicado na justiça, eu tinha tirado um bom dinheiro daquela empresa. Mas eu não fiz, não. Porque na carteira era uma coisa e eu fazia várias atividades. Eu dava suporte a 6 gerentes, corria feito uma barata tonta para dar conta do serviço. E no final, o que foi que aconteceu? Na hora de me botar para fora, não pensou nem 2 vezes. E eu vi pessoas lá dentro que antes era como colegas de trabalho, como se fosse um amigo, uma amiga, e eu vi tudo contra mim, todos contra mim, até gerência. Eu vi outro dia um advogado aí, uma juíza, falando sobre assédio moral. Nossa, eu passei tudo isso. Uma gerente desceu, me fez vergonha na frente de todo mundo. E por causa de que, Adilene? De nada. Eu estava fazendo um trabalho que não era nem minha obrigação, mas como eu estava ali na empresa e eu gostava muito do meu trabalho, eu fazia tudo para correr tudo bem. Então eu fazia aquela atividade, eu tenho certeza que a outra que ficou no meu lugar não faz o que eu fazia. Não faz de jeito nenhum. É muito difícil, gente, uma pessoa dar conta de tudo aquilo que eu dava conta. Aí eu disse, assim que eu terminar aqui e concluir esse trabalho do outro gerente, eu pego o seu. Sabe o que ela fez? Ela subiu, não demorou nem 10 minutos, desceu e fez maior escândalo na frente de todo mundo. Aquilo ali foi tudo combinado, para eu passar vergonha. Ele usou até a polícia para ir na porta do meu trabalho, no banco, sem motivo nenhum, com uma foto de um ex-namorado meu, que eu tinha na época 30 e poucos anos. Eu disse, meu senhor, eu não sei nem se esse homem está vivo. E o que o senhor quer com ele? Um homem íntegro, trabalhador. Ele disse, não, eu estou procurando, não é ele não, é a ex-mulher dele. Eu digo, olha, meu senhor, eu não tenho mais nada com ele, que na época eu era bem jovem, eu namorei com ele. Eu não sei nem se ele está vivo. Quanto mais ex-relacionamento dele. Imagine ex-relacionamento dele. Se eu não tenho nada com ele, quanto mais ex-relacionamento dele. E o que foi que aconteceu? Quando eu disse isso, ele foi embora. Não sei se era uma pessoa da polícia mesmo, ou ele usou aquele dispositivo como se fosse policial. Que hoje em dia a gente vê tanta falcatrua, né? De pessoas que passam até por polícia para fazer as tramóias que alguém queira. Então, ele precisa, gente, parar com isso. Eu já pedi N vezes. Mas ele é um sem vergonha. Ele é um sem vergonha. Porque quem tem vergonha na cara, não faz vergonha aos outros, não perturba os outros. Eu sinto falta do meu ex-marido. Não o pai dos meus filhos. Um homem advogado que eu vivi com ele 12 anos. Se meu ex-marido fosse vivo, meu ex-companheiro fosse vivo, esse homem não estava mais vivo, não. Por quê? Porque ele não admitia ninguém fazer nada comigo. Ele não admitia ninguém fazer nada comigo. Imagine fazer as maldades que esse cara já fez comigo. Imagine as maldades que esse cara já fez comigo. E polícia não faz nada, defensoria não faz nada. Quer mais provas? Que mais provas? Qual mais provas que eu vou ter? Se ele não mostra a cara dele, é um sem vergonha safado. Ele não mostra a cara dele.
Agora eu quero assim, maneira de dizer, né? Eu quero não, porque tem uma pessoa que eu amo. É essa pessoa que eu espero dele. Ele me procurar. Aí eu vou. Acaba logo com isso, gente. A gente casa e acaba logo com isso. Acaba com isso. Agora eu entendo muitas coisas. Por isso que meu ex-pastor, ele queria que eu casasse. Para essa desgraça aí me deixar em paz. Porque ele tem uma ideia fixa. Agora vamos combinar. Eu não sou obrigada a massagear ego de narcisista nenhum, não, gente. Eu não sou obrigada a fazer vontade de narcisista, não. Eu falei até na rede social, com relação a essa pessoa aí, realmente eu amo essa pessoa que eu conheci. Eu amo. Não tem nada a ver com a igreja. Ele é um homem de Deus, é um homem bom, um homem de bem. Essa pessoa que eu amo, se ele quiser casar comigo, aí eu caso. Mas fora disso, eu não quero casamento nenhum, não. Eu não quero outro casamento. Eu quero com ele. Se ele concordar, eu quero com ele. Mas às vezes a pessoa, ele faz isso, esse desgraçado desse narcisista, ele faz isso que é justamente para intimidar o outro, não se posicionar. Mas se o homem, ele quer um relacionamento sério com a mulher, se ele realmente ele ama essa mulher, não tem obstáculo. Não tem impedimento. Entendeu? Não tem impedimento. A felicidade de um doido é outro doido na frente. Eu disse a ele, você faz essas coisas porque você é um covarde. Você faz na oculta. Mas Deus está vendo tudo, porque para Deus nada é oculto. Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. O homem, o ser humano, e a Bíblia, quando se refere ao ser humano, o homem, a Bíblia se refere homem, homem, gênero, mulher. Homem ou mulher. O que eu gostaria? Que ele tomasse uma decisão. Uma decisão. Essa pessoa que eu amo tomasse uma postura, um posicionamento. Eu quero, Edilene, casar com você. E viesse me buscar. Eu iria. Acabava com isso, gente. Eu não sou obrigada de estar em igreja para satisfazer um narcisista, escroto, safado. Por que eu tenho tanto ódio dele? Porque há anos esse homem vem perturbando minha vida. Há anos. E não adianta oração não, gente, porque eu já orei demais. Muitos irmãos em Cristo me ajudam em oração. É questão de caráter. Outro dia eu vi aquela pastora, que eu esqueci o nome dela, Sheva, não sei o quê, a filha de Pepeu, de Baby Consuelo e Pepeu Gomes. Ela dizendo, tem um homem mau. Tem um homem mau. É do caráter mau, a natureza dele que é má. Não é questão de demônio, é ele que é ruim mesmo. É da natureza miserável que ele tem. A natureza desgraçada de Adão e Eva que ele tem. Porque se você já conversou, se você já expôs, meu irmão, não faça isso não, pare de me prejudicar. Gente, ele, enquanto eu não desisti do chamado, ele não parou de me perturbar. Aí quando é agora, ele tá usando um pretexto para dizer que é porque quer que eu volte, que eu tenho um chamado tão bonzinho, você, tão bonzinho, filho de Satanás. Tu és tão bonzinho, quem te compra, quem não te conhece. Coisa ruim. Ele é tão ruim que teve uma época que o irmão dele tava na minha rede social, o irmão dele, eu fui conversar com o irmão dele, né? Contando as coisas que ele fazia. O irmão dele ficou nervoso, porque o irmão sabe quem ele é. O irmão sabe quem ele é. Olha, Edilene, minha mãe não tem nada a ver com as coisas que ele faz, não. Tá vendo aí? Minha mãe não tem nada a ver com as loucuras dele, não. Ele, até a família conhece o louco que ele é. Gente, pelo amor de Deus, eu não suporto mais essa perseguição. Ele pensa que vai conseguir alguma coisa comigo desse jeito. Não vai conseguir nada. Eu não tenho que dar satisfação a narcisista safado, não. A escroto. Eu falo assim, gente, porque eu já não suporto mais. Você já imagina, 10 anos a pessoa sendo perseguida. Eu vi um caso naquele encontro na TV Globo de uma situação que
um rapaz dizendo que teve até uma atriz, que eu esqueci o nome dela, ela também foi perseguida. No caso dela, ela foi perseguida há 20 anos, mas ela conseguiu provas para colocar o cara na cadeia. Se ele ficou na cadeia, se ele pagou fiança, eu não sei. Eu sei que ele parou. Vai terminar acontecendo isso, gente. Agora ele tá dando uma de burro, porque ele vai perder os clientes dele, tá certo? Uma hora vai chegar nos ouvidos do cliente dele e a empresa dele vai ser... Quem sabe se a justiça vai acionar até a empresa, entendeu? Ele pode fechar a empresa, a coisa pode ir muito além, porque ele vive tentando me prejudicar já faz muito tempo, gente. Eu quero me reerguer, eu quero ser feliz, eu tenho um direito como todo ser humano. Eu sou uma pessoa que eu tenho um amor para dar, entendeu? E tenho para receber, claro. Então, assim, quando ele viu que eu estava interessada em outro homem, ele endoidou o cabeção, querendo perturbar, porque Satanás, ele não gosta de ver ninguém feliz. Ele não gosta de ver ninguém feliz. Eu estava deitada aqui, ó, nos meus aposentos, tranquila. Ainda hoje eu ministrei uma palavra, eu sempre faço live, Deus me usa. Eu não, é o Espírito Santo que me usa. E tranquila, deitada aqui, ó. Quando eu vi, ele fica persuadindo igreja A, igreja B, igreja C, para elas ficarem pressionando. Botou um irmão que anteriormente ele se propôs e convidou para ir para a igreja. Só que eu não quero, gente. Eu não quero nem A, nem B, nem C, nem D. Eu não quero. Eu não quero. Eu não quero nem voltar para a igreja que eu congreguei, porque foi tanto sofrimento. Eu não quero. Se essa pessoa que eu amo ele e ele quiser, ele também me amar, aí vai acontecer o casamento com ele, não com outros. E eu não sou obrigada a me casar para satisfazer narcisista sem vergonha, cara cheio de distúrbio, louco. Vá procurar um psiquiatra, seu louco. Eu já digo assim, gente, porque eu já não suporto mais. Eu não suporto mais. É muito tempo de perseguição, gente. E outra coisa, ele não tem respaldo para nada. Eu não sou nada dele. Nunca fui. Eu não tenho vínculo. Ele com uma história aí, não, porque eu vou dar uma casa a ela. Eu já disse a ele, eu não vou para moradia. E ele fica fazendo abuso psicológico, dizendo que vai me tirar da moradia que eu estou. Graças a Deus que o homem não me tirou do deserto, mas o Senhor já me tirou. Ele é tão maquiavélico que ele fica sondando na rede social as minhas coisas, querendo me prejudicar. Fica fazendo ameaças, que eu não vou entrar em detalhes aqui, fazendo ameaças que eu vou perder isso, que eu vou perder aquilo. Ele é um monstro. Gente, em nome de Jesus, eu sou uma pessoa verdadeira. Ele é um monstro. Ele é um monstro. Ele fica mentindo, dizendo para as pessoas que me ama. Não me ama coisa nenhuma. Mesmo que ele dissesse que me ama e fosse amor mesmo, eu não quero um desgraçado desse. Uma ovelha dele me mostrou. Ela reagiu de uma forma que ela me mostrou, foi Deus usando ela, que eu não devia nem tentar ir para aquela igreja dele. E eu agradeço tanto meu Pai, porque o Senhor usou aquela moça. Eu agradeço tanto, Senhor, já agradeci tanto que Deus usou aquela moça e um pastor usado pelo Espírito Santo para dizer, Adilene, está em Provérbios 10, 22. As bênçãos do Senhor é que enriquecem, não acrescenta dores. Eu sentia dores. Por que eu sentia dores? Porque era Deus me mostrando que aquilo ali, eu não nem olhasse mais para a igreja dele, nem visse as ministrações dele, porque aquilo ali não tinha futuro. Porque eu via, até ele usou minhas amizades, gente, é tanta coisa porque eu não consigo me lembrar de tudo. Ele usou minhas amizades, eu tenho amizade com o pessoal da Rádio Maranata, eu sempre fui uma pessoa muito ligada. Ah, não é mais não, Edilene, eu sou, claro que eu sou, sempre fui. E é isso que o Satanás tem raiva, porque eu sou uma pessoa cheia do Espírito Santo, como tem outros irmãos e irmãs em Cristo que também são. Então, o inimigo, ele quer nos atacar com raiva. Ele tem raiva porque nós somos
cheio de Deus. Então, eu sempre tive uma amizade com o pessoal da Rádio Maranata e da minha igreja que eu congreguei também. Então, eu escutava, às vezes eu mudava para a Rádio Maranata e ficava ouvindo no rádio às vezes era louvores, às vezes que na Maranata também tem uma advogada que até adicionei ela na minha rede social, doutora Fernanda, algumas informações de doutora Fernanda falando sobre aposentadoria, e outras coisas, que ela também trabalha no Detran, é diretora, parece, do Detran, e informações, né, que ele tem a parte que ele dá noticiário. Então eu escutava, às vezes eu mudava para Paz e Vida, eu ficava ouvindo também a ministração da palavra do pastor João Ribe ministrando a palavra, às vezes o outro pastor. Então ele fez aquele inferninho, até com o pessoal da Rádio Maranata. Eu me abusei, que eu nunca mais acessei. Primeiro que meu radinho quebrou, e outro que eu me chateei. Porque, gente, ele começava a falar para o pastor, falar coisas para me ofender, sabe? Me chamando dando aquelas indiretas, entendeu? É o acusador é Satanás. Então ele ficava falando que parecia Jezabel, que a Jezabel, e ficava o tempo todinho só aquelas acusações. Eu começava a me sentir mal. Sentir mal. Então era o quê? Abuso psicológico. Ele não sabe fazer outra coisa, não. É só perturbar. Um desgraçado desse, ele fez o que ele fez. Ele nunca foi capaz de dizer assim, eu vou colocar um dinheiro na conta dela para ela fazer uma feira, para ela ter como se mudar, morar num canto melhor. Nunca ele fez uma bondade. Ele só fez perturbação, maldade. Eu odeio esse homem. Eu odeio. Ele e o filho dele são 2 filhos de Satanás. Mas eu não vivo falando nada, eu não vivo acusando. Eu parei de falar na rede social, apenas pregando o evangelho. Mas ele não para de me perturbar. Agora mesmo eu fui olhar a rede social, ele já persuadiu o bispo da igreja, ele dizendo, olha, você, nada, mesmo assim ele dizendo, nada vai impedir seu chamado, nada, absolutamente nada. Se tiver alguém querendo prejudicar, olha aqui, não é questão de alguém me prejudicar meu chamado, não existe isso. Eu sou bastante crescida, suficiente para decidir o que eu quero para minha vida. E eu não admito pastor A, bispo, seja o que for, se meter na minha vida, interferir na minha vida. Eu sou suficientemente responsável pela minha vida. Eu tenho 65 anos. Eu não admito ninguém se meter na minha vida. Tá certo? Quando você vive com um homem, é diferente. Há uma comunhão, um companheirismo, é diferente. Eu não tenho ninguém na minha vida para interferir na minha vida. Tá certo? Eu não tenho ninguém. Então, essa pessoa aí que eu me interessei, ele tá doido pra pessoa não vir. Sei lá se ele já começou a dizer porcaria pro rapaz, pra ele não querer me querer. Porque ele não quer ver minha felicidade. Eu já disse pra ele, não dê ouvido a essa pessoa, ou outros, a vozes contrárias, porque eles não querem minha felicidade. Eles querem que eu faça o que eles querem. Por quê? Porque são manipuladores, são controladores, doentes mentais, são psíquicos, doentes psíquicos. Na verdade, eles deviam procurar esses, né? Não estou dizendo todo pastor, nem todo bispo. Eu estou dizendo esses. Que fica... ele fica persuadindo outras pessoas. Até quem não é, fica persuadido por ele para estar fazendo vídeo, entendeu? Como fazendo abuso psicológico para fazer o que ele quer. Para fazer o que ele quer. Sei lá, até se está dando oferta na igreja para conseguir o que ele quer. Eu odeio esse homem. Esse homem não tem nada a ver com a minha vida. Edilene, por que você não deixa isso para lá? Gente, eu já deixei há muito tempo. Só que ele fica perturbando, invadindo minha rede social. Eu sei lá o que ele está dizendo para a pessoa. Ele quer me prejudicar a todo custo. É um desgraçado. Sabe o que ele fez num apartamento que eu morei? Um kitnetzinho
uma porcariazinha desse tamanho que eu morei, depois do que eles fizeram, ele e o filho dele, nojento, sabe o que foi que ele fez? Ficava mandando o homem, dando oferta ao homem para ele prender a água. Eu tinha que usar a água, vocês não fazem ideia, gente. Tem pessoas aí que dizem, Edilene, eu não sei como é que você resistiu. É a misericórdia de Deus. Foi muita maldade, gente. Foi muita maldade que esse desgraçado, ele e o filho dele, eles queriam me destruir, me matar. Porque, olha, várias vezes eu fiquei me sentindo mal. Eu sou uma pessoa que eu sou muito contrita com Deus. Então, eu entrando em oração de madrugada. Então, a minha pressão, eu nunca tive problema de pressão, mas com tanto ódio, tanta raiva que esse desgraçado vem me fazendo, eu tive picos de alteração. Até a médica que me acompanha, ela estranhou. O que é que tá vendo, Edilene? Você não tem a pressão desse jeito. Por causa da raiva. Isso aí pra ele é uma glória, é um prato cheio. É um prato cheio. Porque ele gosta de ver a desgraça dos outros. Olha, filha de uma mãe, cuida de viver tua vida, desgraçado. Porque a justiça vai pegar você, seu desgraçado. A justiça vai pegar você. E se você não parar, ela vai botar você no xadrez. Porque existe lei. Violência psicológica hoje é crime. E você vai ser pego. Ou você para, ou você vai ser pego. Ninguém, gente, ninguém tem o direito de tirar a paz dos outros, não. Ninguém tem o direito de tirar a paz dos outros, não. Ninguém tem o direito de tirar a paz dos outros, não. Eu disse a meu pastor da igreja que eu congreguei, pastor, o senhor não fez. Até eu disse assim, ó, de repente, ele deve ter dito para ele, pois se ela não casar, eu não vou parar de perturbar a vida dela. Ele não tem esse direito. Imagina, o meu pastor, que é o meu pastor, da igreja que eu congreguei, trabalhei, estudei, me formei, ele não é desse jeito? Quanto mais um desgraçado desse, que eu não sou nada da igreja dele, nunca fui. Eu sou de Recife, Pernambuco, eu não sou de São Paulo. Inclusive, tem vários irmãos em Cristo que eu quero muito bem, entendeu? Eu tenho um amor de Cristo por eles, me convidaram. Edilene, se você quiser, as portas estão abertas para você vir para cá. Tem muitos irmãos em Cristo que eu quero muito bem. Muito bem. E tem alguns aí, se não fosse São Paulo, eu já estaria com eles. Um casal que eu quero muito bem. Não só um, vários, eu já me lembrei de outro. E outros, e outros. Tem várias pessoas. Eu me tornei uma pessoa muito conhecida, gente. Muito conhecida. Foi uma repercussão muito grande. Tudo isso que vem acontecendo. Porque ele fez um alarde, sabe? Ele fez que ia fazer isso, que ia fazer aquilo. Ele não fez foi nada. É tudo balela, tá certo? Ele tinha que restituir o que ele me roubou. Ele me tirou dos empregos, me deixou em escassez, passando constrangimento. Tem pessoas que eu ainda estou em débito. Isso para ele se incomoda? Não. Aí eu disse, eu nem quero mais. Sabe por quê? Se ele quisesse colocar um valor na minha conta e eu pegar esse valor e restituir, honrar pessoas que eu fiquei em débito e resolver muitas coisas que ficou pendente na minha vida, eu agradeceria. Mas ele não age como uma pessoa decente, não. Ele tem que estar perturbando a vida da pessoa. Quem é ele para querer exigir algo da minha vida? Ele não tem esse direito. Ele não tem esse direito, eu não dou ele legalidade nenhuma, porque eu não tenho vínculo. Ele queria me botar numa casa, porque a casa é linda, porque eu não quero jamais ter vínculo com pessoas perturbadas, não quero. Eu quero ter vínculo com um homem que eu amo, aí é diferente, o homem que eu amo, e esse homem que eu amo, ele não é do Brasil, ok? Eu agradeço, gente, e assim, eu peço a compreensão de vocês com relação a isso que eu acabei de falar. É uma coisa muito chata, gente, pessoa querer tirar a tua paz, a paz. Jesus já nos deu a paz dele, o Senhor já nos deu a paz dele, ele disse, eu vou lá dou. É diferente da paz do mundo, a paz do Senhor. Meu caso com a igreja que eu congreguei já foi resolvido.
Eu já disse a ele, tá bom, pastor, o senhor tem a sua maneira de pensar, o senhor tem a sua maneira de pensar, eu não me vejo com ninguém na igreja, afinidade para casar com alguém aí da igreja. Mas tudo bem, aí ficou por isso mesmo. Ele não fez, foi algo dele com Deus. Eu não tenho que estar discutindo com ele, cobrando dele isso. Ele não quis fazer, é algo dele. Ele com o Senhor. O que foi que eu disse? Esse homem vive me perturbando, pastor, ele vive me perturbando. Eu não sei mais o que fazer, já procurei a justiça, já procurei os meios legais. Agora, eu fui orientada para gravar, salvar, mesmo sendo ele usando terceiros. Então, todos os vídeos que ele faz ameaça, eu tô gravando tudinho para mostrar a justiça. Ele pensa que eu tô caladinha, eu não tô trabalhando, tá certo? Não tenho intenção de prejudicar ninguém, mas se ele tá me prejudicando, então ele tá me dando legalidade para eu também prejudicar ele. Porque é uma questão de defesa. É uma questão de defesa, não é nem que eu queira mal ao meu semelhante, é uma questão de defesa. Fiquem todos na santa e gloriosa paz do Senhor. Até logo.